adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho sangue de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Certo dia Jesus andava pela praia, e alguns homens que lavavam suas redes, abatidos, ansiosos, preocupados, sem saber o que levariam pra casa. Mas Jesus, com sua voz mansa e suave, disse pra eles retornarem ao grande mar. E uma voz que se levanta e o questiona: trabalhamos toda noite sem parar. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lancem ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: sobre a tua palavra agora eu lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho sangue de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho sangue de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Então Jesus levanta e diz mais uma vez: peguem as vossas redes e lance ao mar. O mesmo homem se levanta e responde: sobre a tua palavra agora eu lançarei. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho sangue de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Então vem almas, E Deus te deu a vitória. cansadas e oprimidas. Ele não vai voltar mais. Almas, mudar a sua vida. Almas, o mestre quer curar suas feridas. Eu vou lançar. Eu quero almas. Eu tenho sangue de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. Eu vou lançar a minha rede ao mar, pra muitas vidas alcançar. Eu quero almas. Eu tenho sangue de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede almas. O mestre pede almas. Eu quero almas e Ele pede almas.
Graças a Deus, igreja, graças a Deus, louvado seja Deus, graças ao Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez. Espero que vocês possam estar novamente conosco nesse grande dia, em trabalhar muito lindo do Senhor Jesus, aonde tudo dando para ouvir bem, é que estamos já, assim, passando aqui um processo difícil para essa gravação. Como que está sendo muito maravilhoso, né, para nós, momento onde eu tenho certeza que Deus ele vai falar nos corações de uma forma extraordinária. Hoje vai ser tudo diferente do que você já viu. Hoje eu trouxe no meu coração uma pessoa, né, na qual eu vi dentro dela um brilho que jamais alguém pode apagar. Um brilho que trouxe a existência daquilo que ainda pode ser tomado pela sua amplitude de poder, pela tua graça de perseverança. Vamos falar hoje sobre algo super importante na vida de uma pessoa, a superação. E você, o que tem a ver a fé? O que tem a ver a fé, né, sobre uma questão tão fácil aos olhos humanos, embora seja que não são tão fáceis assim. Superar não é para todos. Superar é para alguns, porque só supera aqueles que realmente reconhecem as suas atitudes e é onde devem recomeçar. Tá bom? Vou sair um pouquinho, um minutinho, até arrumar um áudio. Aguenta aí. Aguenta aí. Pronto, voltei. Tá melhor agora. Bom, hoje, então, vamos estar falando sobre algo muito importante, sobre superação. Hoje, a participação de um homem que viveu dias terríveis, dias que aonde a angústia, a dor, muitas vezes, as colocou diante dos seus olhos as lágrimas da tristeza. Mas, com a sua superação, com o poder da fé, que assim nós vemos, porque a fé, ela tem limites ao ponto humano, mas ela tem vários sinais, também vários encaixes, ou seja, é como uma árvore com várias raízes. E assim, este homem, né, colocou a sua vida, colocou a patese do poder da fé, de acreditar nele, e assim ele fez. Hoje com vocês, vou aqui apresentar esse grande homem aí que trouxe para nós aí, as suas experiências são fantásticas, você não pode perder. Então, pastor Júlio, o que é o poder da fé? O poder da fé não é somente em Cristo, o poder da fé é acreditar também em você. Porque quando nós acreditamos em Cristo e em nós mesmos, automaticamente superamos desafios. Maurício Nenê agora está conosco na apresentação. Deus abençoe, Maurício. Amém, pastor. Deus abençoe sua vida. Os irmãos estão em casa ali, nós estamos já com umas 367 pessoas. Hoje, Maurício, nós queremos saber um pouquinho da sua história, né? Um pouquinho do que é superar, né? As suas próprias raízes, né? Que muitas vezes nós padecemos muito por algumas escolhas e pagamos por ela, é claro. Mas eu vejo que você hoje é um espelho nesse YouTube, você é um espelho, a sua história, ela é muito, 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 assim, ela nos traz uma edificação muito grande de que as pessoas que estão em casa, muitas deles agora estão chateados, estão tristes, angustiados, achando que não conseguem, achando que não vão conseguir. Maurício Nenê, é com você. Deus abençoe, boa noite. Boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. Boa noite, pastor. É até um prazer estar aqui, nesse momento aqui, né? Falando com você e com todos aí. Ainda mais depois de várias atribulações aí que sei que você passou, meu pastor. E a gente está ciente aí de vários buchichos, aquelas fofocas, né, meu, do mundo aí, né? Porque a gente é do mundo, então a gente escuta várias fofocas, várias coisas que tem a ver e várias coisas que não tem a ver, que é incrementada, é aumentada, né? Então, vou me apresentar. Eu já sei que tem aqui um pessoal aqui, tudo que acompanha o meu canal aí, que é o Prisioneiro 84901. Boa noite para vocês também, igual a todos aí. E vou me apresentar. Meu nome é Maurício Monteiro, eu sou um egresso do sistema prisional, né? Fiquei preso durante 16 anos, sou um sobrevivente daquele massacre da Casa de Detenção de São Paulo, onde morreram 111 presos, que a mídia e o governo falou, mas não foram 111.
foram 248, porque nós lá dentro contamos. Peraí, Maurício, então não foi 111? Não, 111 é um número que eu não imagino como o governo até hoje sustenta, né? Então, eu sou sobrevivente desse cárcere, fiquei preso depois do massacre, eu fiquei mais 14 anos, eu tenho 2 fugas no sistema penitenciário, passei em várias penitenciárias de segurança máxima, né? Eu era aquele cara que dentro do sistema gostava de fazer cachaça, faca e arrumar confusão. Não me vanglorio disso, porém, eu encaro lá como uma outra sociedade, lá dentro era um outro mundo, então era outro modo de pensar, era outro modo de viver, nem viver, sobreviver para sair daquele lugar, né? Hoje, eu sou formado em gestão ambiental e sanitária, sou técnico em meio ambiente, sou formando em educação física pela FMU, todos esses 3, né? Sou instrutor de boxe pelo Conselho Nacional de Boxe, dou aula de boxe, tenho um projeto social que é o Team Boxe Vencedores, encontra-se parado por conta da pandemia, mas eu dou aula de boxe para molecada da favela. Faço parte do Instituto Resgata Cidadão. Instituto Resgata Cidadão é uma ONG, na qual a gente não visa lucro e visamos ajudar aquelas pessoas em alto índice de vulnerabilidade. Aqueles que estão passando fome, aquelas pessoas que estão lá na favela desamparadas, essas pessoas que a gente estamos tentando fazer uma para dar uma força, né? O negócio é assim, porque por conta dessa pandemia, muitas pessoas elas estão passando fome. Então, nós mudamos o nosso foco, certo? De dar cursos, de dar aquela força para o assistencialismo, né? Então, de vez em quando, vai ali fazer arrecadação de cesta básica, pega aqui, leva ali e vamos ajudando quem a gente está podendo, né? Faço parte também do movimento dos trabalhadores sem terra, ali Ana Carolina Maria de Jesus, que é ali na entrada do Iguatemi, ali na Satélite, né? Eu sou um integrante, eu não faço parte da comissão, porém, eu tive que me integrar no grupo para me poder ajudar aquelas pessoas que também, se vocês verem a situação, é só Jesus Cristo mesmo, porque o barato tá feio, né? Então, essa é parte minha no cárcere, né? Então, muitas situações quando eu venho, eu falo, meu pastor, a respeito do massacre, porque foi uma situação que ela marcou mundialmente, né? E na parte negativa, né, o sistema judiciário, o Brasil em si, né? Porque muitas pessoas foram assassinadas ali, elas foram mortas pelos policiais da rota, né? Numa incursão que não é verdadeira, a qual a mídia diz que havia briga. Isso é tudo mentira, não havia briga nenhuma, houve briga entre 2 detentos. Mas nós estamos falando de um presídio no qual morria 2, 3 por dia. Quer dizer, uma briga. O que é uma briga? Perto de 2, 3 mortos por dia. Então, isso é modo de justificar. Falar que os presos estavam armados. É assim, armados com arma de fogo, não existia arma de fogo dentro do presídio naquele momento. Já teve em outros momentos, sim, mas naquele momento, não. O que o preso tinha era, inclusive, essa faca que vocês estão vendo aqui atrás de mim, é uma faca que ela é uma réplica que participou de vários clipes, né? Então, essas facas eram a que os presos sim tinham. Mas, aí vocês imaginam os caras entrando de metralhadora, calibre 12, revólver, essas facas aí foram todas jogadas pela janela para fora, porque ninguém ia ficar com faca na boca de fuzil, na boca de metralhadora, né? Então, o que o Estado, a essa mídia golpista aí que nós vemos aí, que não abre o espaço para ser falado, só abre espaço para falar o que eles interessam, né? O que interessa a eles, eles abrem. Essa mídia aí que não escuta e não quer saber, ela nunca vai falar sobre isso. Simplesmente ela vai vir com argumentos que justifiquem essa entrada da polícia militar dentro do presídio e essas mortes. Porque ali dentro, a maioria preto, pobre, periférico, pessoas que estavam renegadas à sua própria sorte, certo? Pessoas que deveriam de ser protegidas pelo Estado, elas foram assassinadas. O Estado achou mais fácil assassiná-las do que protegê-las e reintroduzir nessa sociedade aqui, né? Quando uma pessoa fala, mas será que aquelas pessoas tinham jeito? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu sou um cara perfeito? Nunca. Eu não sou um cara perfeito, nunca fui. E, de verdade, eu não quero ser uma pessoa perfeita, porque quem nós vimos como perfeito foi Jesus Cristo, e nós vimos o que fizeram com Jesus, né?
Pô, o cara perfeito, os caras meteu ele na cruz, então eu não quero ser perfeito porque eu não quero ir para a cruz. É verdade. Nenê, eu quero deixar uma pauta muito interessante, que como você foi um sobrevivente do massacre do Carandiru, e você colocou uma tese importante aqui na sua fala. Realmente, nós não vamos ver um massacre desse novamente, mesmo se não fosse no tempo, num lugar onde os políticos estivessem presos. Aonde tem político, onde tem governador, onde tem pessoas que são de alto escalão, jamais veremos algo do tipo, algo parecido. Vamos ver fruta entrando, vamos ver televisão entrando, poltronas macias, mas não vamos ver uma ação tão terrível e retaliadora, né, que houve em 92. E você, eu quero perguntar uma coisa para você. Nesse momento, né, como que foi a tensão na hora que você estava ali? Eu queria saber também uma pergunta interessante. Qual que foi o delito que levou você à casa de detenção? Eu fui preso, eu fui preso por um sequestro seguido de uma extorsão, né? Nós fizemos um dos primeiros sequestros em São Paulo, sequestramos um empresário, e no fim da história, o rolo foi tão grande que nós acabamos deixando ele na casa dele, mesmo que ele estava com todo o dinheiro lá, levamos um dinheiro, dólar, muito, e esse foi o delito que me levou para um presídio, né? Agora, o que me levou ao crime mesmo sendo pobre, preto e periférico, foi a revolta, né? Porque pelo meu programa eu também apresento um programa, o programa Ressocializando pela Rádio Resistência SP, que é online, né? Ela é pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook. Então eu sempre trago os egressos, né? Os egressos são pessoas que saíram de dentro do presídio, né? E estão aí na sua luta diária, e familiares, né? Para a gente tentar entender esse papel que eles têm na violência e que o Estado empurra eles para que essa violência perpetue. Então, você trazendo, você vê que várias pessoas, existem vários motivos para se adentrarem. Só que os motivos, mesmo cada um tendo um, eles são condicionados, eles são empurrados, eles são emparedados para que eles sigam aquilo pelo Estado e que você continue sendo mais um número. Você vê como que é interessante, pastor? Minha matrícula, ela é 84901, inclusive é o número do meu canal. Meu canal, Prisioneiro 84901. É um número. Repete de novo o seu canal? Como que é o nome do seu canal? Pessoal, marca aí o canal do Nenê. O canal é o canal Prisioneiro 84901. Essa era a minha matrícula dentro do presídio, um número que o Estado me impôs e eu estou utilizando esse número para mim fazer o que eu quero com esse número. Mas você vê como que é interessante, pastor. Você pega que os caras falam tanto de ressocialização. Hoje, certo? Se eu for preso quando eu tiver 99 anos de idade, a minha matrícula vai ser a mesma. 84901. Então, quer dizer, você vê... Pro resto da vida. Eles querem que eu volte, porque eu já estou marcado pro resto da minha vida. Exatamente. Que patifaria, né, meu? Então, é verdade. Fala de ressocialização. É verdade, Nenê. Você tem toda a razão. Eu acho que o homem, a Bíblia menciona que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Errar, todo mundo erra. Padecemos um pouquinho. É claramente que nosso coração, Maurício, ele é enganoso. A Bíblia diz assim, enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. A gente realmente tem momentos que nessa vida que eu vejo nos seus olhos, assim, por um lado, o arrependimento do ato, mas, por outro lado, que se não tivesse acontecido, hoje você não estaria com a cabeça formada de outra. Então, como vamos colocar aqui, não meio que balanço. Você teve aí o ato, se arrependeu do ato. Nessa parte, pastor, experiência. Nessa parte eu penso assim, você tá ligado? Já me perguntaram, falaram assim, pô, você... Assim, se eu soubesse, você tá ligado, o que iria acontecer, você tá ligado, eu não tinha feito. Não tinha feito, né? Exatamente. Só que hoje, se eu pudesse apagar, você tá ligado, toda a história, eu não apagava. Porque isso é conhecimento. Esse conhecimento que eu tenho é um conhecimento que eu tenho que trazer para todos. Boa, gostei. Aconteça. É isso mesmo. Não é que eu venho aqui para me vangloriar. Eu não sou mais malandro, eu não sou do crime, eu não roubo, eu não trafico. Graças a Deus. Certo? Eu parei. Eu tenho minha fé, eu acredito em Jesus Cristo, sim. Tenho muita fé. Se não fosse ele, eu não tinha passado por tudo que eu passei. Eu não faço parte de nenhuma religião em si. Você tá ligado? E tal, aquela igreja, não. Porém, eu acredito, eu tenho minha fé verdadeira mesmo, porque, nossa, eu tive provas, você tá ligado, de Deus mesmo, de Jesus, para mim ter conseguido estar aqui. Só que eu mostro, porque assim, você tá ligado? Dentro da cadeia, você tá ligado? A igreja, você tá ligado? Um certo tempo, eu fui preso em 1990, então eu entrei,
fui preso antes de crime organizado, eu fui preso, quer dizer, tinha uma certa organização do crime, porém não era essa que existe hoje, unificada, né? Não era essa daí. Então, quando eu fui preso, um cara que estava na igreja, que era evangélico, nossa, cara, geralmente, é que assim, geralmente os caras que estavam dentro da igreja eram os caras que se escondiam da igreja. Ah, então no caso, os Não, era cara crentes... que caguetou, Os crentes era cara que escondiam? tinha, o cara que escondia, o cara que tinha problema, o cara que estava com medo dentro do presídio, aí Que ele coisa. pegava e ia para os crentes. O cara que dava mancada numa cela, aí não tinha para onde ir, os caras pegavam, enfiavam a madeira e mandavam ele para os crentes, você entendeu? Então essa era a visão que tinha por um bom tempo. Muitas vezes, quando uma cadeia virava, você tá ligado? Os primeiros reféns que tinha eram os crentes, eram os primeiros reféns. Mas peraí, vamos lá. Então, vocês estão de casa, estão vendo o que o Maurício está falando? Nos anos 90, e engraçado, anos 90 já era assim, imagina os dias de hoje, que a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria pela iniquidade aumentada, né? Não, Então, mas imagina, mudou. Mudou. você vê que as pessoas, então, muitos deles, por medo de retaliação, por medo de morte, eles pegavam uma Bíblia, davam os glória a Deus, mas escondendo até na Bíblia. Eu agora entendo por que Dexter fazia aquele som, né? Eu não me escondo atrás da Bíblia, né? Sou o que sou, assim significa, né? Inclusive, para o senhor ver, tem um caso que eu gosto de contar às vezes, porque, porra, mano, até me revolta. Tinha um cara que ele era o pastor, né? Um rapaz que ele era o pastor lá dos crentes. Aí ele foi embora, pô, mano, deu 30 dias, o cara me volta num latrocínio. Um latrocínio é um assalto seguido de morte. Pô, cara, na hora que ele voltou, eu olhei pra cara dele e falei, porra, pastor, voltou? Ele falou, voltei. Eu falei, voltou no quê? Ele falou, no latrocínio. Eu falei, caramba, você roubou e ainda matou a vítima. Agora você vai pros crentes de novo, né? Ele, ei, pau. Eu falei, puta merda, mano. Então, porra, mano, é bem um retrato, você tá ligado? Dessa visão. Então, o que acontece? Muitos caras, você tá ligado? Que às vezes ele quer até parar com o crime, ele não consegue ver a porta da igreja. Não que essa porta seja ruim, porque, pelo contrário, ela ajuda muitas pessoas, vi muitos caras, e hoje em dia mudou, pastor. Hoje em dia, você tá ligado? Os crentes, o evangelho dentro da igreja, ele é mais respeitado, você tá ligado? Porque foi até imposto isso pelo comando, pela facção que comanda os presídios, foi colocado isso porque muitos, você tá ligado, que deixavam ali o crime organizado, eles iam para os crentes. Então, às vezes o cara fala, pô, mas se eu estiver lá, eu não quero ser desrespeitado. E mesmo que passou a ter um respeito maior, os caras estão, mano, você é crente? Então você é, xará. Certo? Não vem com aquela história que tá lá no crente, tá fumando, tá fazendo bagunça, não, que nós vai enfiar o cacete. Aí os caras, né, falaram, então vamos ficar aqui, se eu vou apanhar lá e aqui, eu melhor apanhar aqui. E ou seja, ou não é, né? Ou não é. Isso mesmo, e quem era realmente da religião, foi para a religião, então a religião passou a ter um respeito maior dentro dos presídios, né? A única coisa de chato que fica é que as outras religiões, ela não tem esse mesmo espaço, principalmente a de matrizes africanas, né? E eu sou um cara que eu acredito que todos somos iguais perante Deus, então cada um, você tá ligado, que vai ser julgado por ele. Sim, né? Não sim, o dia do juízo final. Jesus, Maurício, ele falava, Jesus ele passava por um momento muito, vamos colocar assim, de muita pressão. Segundo a Bíblia Sagrada diz que os fariseus, eles se vestiam bem, né? Eles falavam até bem, mas dentro deles era como se fosse sepulcro caiado, ou seja, quando você vai no cemitério, você vê aquele túmulo bonito, mas dentro tem um esqueleto. Então Jesus ele comparava os fariseus porque eles se vestiam bem, ao ponto de ele falar assim, olha, não façam o que eles estão fazendo, mas façam o que eles falam, ou seja, eles pregavam a verdade, eles ensinavam o povo a verdade, mas eles faziam ao contrário do que eles ensinavam. Aí Jesus fala assim, ó, nem tão pouco eles conseguem afirmar aquilo que eles dizem. Ou seja, eles não sabem o que eles estão nem afirmando, eles não sabem conseguir afirmar aquilo que eles estavam dizendo. Então, Maurício, hoje nós vemos a sua vida, eu vejo ela, eu acompanhei um pouco o seu trabalho, e eu vejo a sua vida, ela trouxe a existência da fé. A fé, Maurício, ela não é só vidrada somente em Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse, a fé é em Cristo, porque nós temos pessoas com fé em Maria, fé no chinelo. Se eu tiver fé que nesse chinelo ele cura, ele pode curar. Mas a fé é somente em Cristo, porque ele morreu por nós. Mas o que nós temos que entender é que você teve uma fé que o ser humano, você que está na live hoje, você que está em casa, vocês precisam entender uma coisa. Por que essa live está sendo feita? Porque nós estamos ouvindo um pouquinho a história do Maurício e a sua superação. Por um detalhe,
Nós podemos entender que é possível o homem mudar de vida, é possível o homem se regenerar, porque o Estado, a mídia e os meios de comunicação nos colocam abaixo desse chinelo aqui, ele pisa sobre nós. Então, eles acham que o homem, porque ele foi preso, porque o homem foi condenado, porque o homem passou por um sistema, ele já não tem a originalidade da sociedade, igual o Maurício apontou agora, poucos minutos atrás. Esse número dessa matrícula vai ficar até a morte. Ou seja, o rótulo no seu semblante vai ser como ex-presidiário, né? Nunca vai tirar essa palavra ex-presidiário. Ele não vai chamar o Maurício retornou à sociedade. Não, um ex-presidiário está tentando retornar à sociedade. Então, vemos realmente que o mundo jaz do maligno e a Terra está vivendo esse tempo, porque não é somente, como ele disse, né, eu estou dando aqui a repauta sobre o que ele falou. Ele disse sobre as pessoas que seguiam a Cristo enganosamente. Então, hoje, Maurício, nós estamos num momento tão difícil e tenebroso na Terra. Por quê? Porque o amor de muitos se esfriaram. Hoje, as traições são frequentes. Pessoas que batem nas suas costas, era aquela mesma que meio nas suas costas, vão tirar uma faca. Nós estamos vendo a igreja se corrompendo, pastores enriquecendo com o dinheiro do povo, levando ao povo a tumultos, levando aquela senhorinha de idade, que pode ser sua mãe, com a latinha nas costas, na favela, porque hoje você vê que na favela tem mais igreja do que bar. Por quê? Porque o pastor hoje ele pode ganhar em cima de um envelope de dízimo. Ele pode falar assim, ó, aquilo, Maurício, que você tem que ficar o mês inteiro, ou uma semana, ou o dia inteiro para ganhar, o pastor com um terno, uma gravata, ele fala, faz o seu voto de R$500 agora, que Deus vai te abençoar. Então é mais ou menos por aí. Você ganha embaixo de um ventilador, você ganha embaixo de um ar-condicionado, enquanto a favela sofre de fome. Então a igreja também está se corrompendo. Então aqui nós estamos dois lados. Eu aqui com a minha classe, uma classe que dá vergonha de ser falada, chamado pastores, e outra, você desse lado, vivendo uma vida social e batendo contra um sistema que oprime. Tanto você, canal de atenção, né, a Elaine, vocês que têm aí uma junção, tentando trazer para o povo, olha, peraí, sociedade, ainda há tempo de recuperação, o homem pode se recuperar, mas aquele menino do Morumbi, aquelas pessoas que estão no gramado, o que elas vão falar? Peraí, o cara é negro, o cara puxou Carandiru, o cara tem até mesmo uma margem de erro, de que entender que um dia ele puxou facão, olha, vamos lá, esse tem que ser escrachado, ele tem que ser tirado do meu caminho. Então, nós estamos manipulados por uma classe monitorada de dinheiro, ou seja, eles pisam em cima do homem, eles sufocam a classe pobre, e é o sistema. O sistema é o quê? Ele traz o capitalismo. Então, se não tiver crime, não tem capitalismo. Então, quem oprime o menino ao crime é o próprio Estado. Nós vemos o Estado pega uma criança, tira o emprego do seu pai, ela bate no vidro do teu carro, e quando muito ela não consegue o dinheiro que ela precisa, ela agora automaticamente já está amanhã não pedindo dinheiro para passar o rodinho no seu carro, mas sim para falar, você perdeu. Então vai crescer na marginalidade, vai crescer nos tráficos, as drogas vão aumentando, por quê? Porque o sistema, nós somos refém dele. E isso o ser humano não entende. E a igreja, eu falo por mim aqui agora, porque agora não é uma escrachadinha, entre aspas, a igreja, a minha classe, dá vergonha, né, Maurício? Por quê? Porque a minha classe que era para ser a diferença, a minha classe que era para estar nos becos e vielas, era a minha classe que se julga pastores, obreiros e evangelistas, que era para estar preocupado com um homem como você. Eu tenho certeza, desculpa falar o termo, né, para convencer o seu futuro, nada, porque o que Deus preparou você, se você passou, porque Deus permitiu, mas se fosse um crente na tua casa, um homem de Deus, que te desse um abraço, que te desse uma opção ali, como eles dizem que realmente para um próximo, você não estaria nem passado pelo sistema, mas embora Deus assim permitiu, mas está faltando esse amor pela igreja, a igreja amar a criança da favela. Não é hora de as igrejas colocarem balão na porta da igreja e dizer, olha, feliz dia das crianças, e dar um brinquedinho, um pastor dá brinquedinho, sendo que na quebrada, aquela criança está sentada em cima de esgoto, soltando um maranhão que está caindo toda hora no meio dos ratos. Então, mais ou menos por aí. Então, Nenê, a sua colocação, eu já deixo frisada, já tem 800 pessoas, olha que benção, 800 pessoas nos assistindo. E, então, compartilha esse vídeo. Você vendo, o Maurício, a sua história, Maurício, para mim, é nada mais e nada menos que você refém de um sistema maligno e demoníaco. Realmente é o que nós estamos vivendo. E te oprimiu. Mas olha que você, olha hoje. Então, hoje, quem foi transformado em Maurício? O que o Maurício aprendeu? O que esse prisioneiro, né, no caso, prisioneiro, trouxe à existência daquilo que não podia existir. Então, se o Maurício conseguiu, se o Maurício está conseguindo,
Você em casa consegue. Ele usou 2 tipos de fé. Primeiro, a fé em Deus e a segunda, a fé nele mesmo. Maurício, queria que você contasse um pouquinho sobre o seu projeto, porque o seu projeto é lindo, hein, por sinal, hein? Não, é da hora, mas, ó, pastor, a gente tem que entender, as pessoas, elas têm que entender o seguinte, o que o Estado montou? O Estado montou uma engrenagem, tá ligado? E essa engrenagem, ela girando, ela dá dinheiro, certo? Se tem pessoas ganhando dinheiro com esse sistema que nós temos, então é porque não querem mudar. E como? Porque muitas vezes as pessoas pensam que é mimimi. Mimimi é vitimismo. Mas, ó, a gente tem que entender o seguinte: a gente está passando por uma pandemia, certo? Onde muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão passando fome, e o número dos milionários e bilionários cresceu, meu. Como que pode isso? Se aumentou a desgraça e está aumentando. Então, a gente tem que pensar o seguinte: tem pessoas ganhando com a desgraça dos outros. Se tem pessoas ganhando, certo? Essas pessoas, elas não vão querer que essa engrenagem muda. E qual que é essa engrenagem? A gente tem que ver que a segurança pública, ela dá muito dinheiro. Ela dá muito dinheiro. Eles têm que justificar os armamentos para a polícia, eles têm que justificar toda essa estrutura militarista que nós temos, tem que justificar a construção de presídios, certo? E o que acontece? E outros fatores que vêm em cima desse orçamento que é da segurança pública. Em cima disso, os caras subfaturam as notas. E esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai parar na corrupção. Ele vai parar no bolso de muitos políticos e muitos que estão agregados a esse sistema que nós temos. As pessoas, elas têm que entender o seguinte: a violência, ela é induzida para que aconteça, certo? A nossa elite, que é essa que você falou, aqueles caras, é a elite. A elite, ela manipula a sociedade, certo? A sociedade é nós, é os nossos que estamos aqui, tanto os periféricos como não, mas a sociedade comum. Então, essa elite que está ganhando esse dinheiro, ela manipula essas pessoas para que haja a violência, justifique tudo isso, essa engrenagem, e eles ganhem lá em cima, certo? E sempre mostrando para essa sociedade que a sociedade vai ser a próxima a ascender a essa elite. Mentira, não vai ascender a nada, certo? É massa de manobra. E a gente tem que entender o seguinte, certo? Quando a violência, você tá ligado, aumenta, a casa de quem que é estourada? A porta de quem que é chutada? A minha, a sua, a da minha mãe, a do meu amigo. É essa a porta que é estourada na hora da violência, tanto pela invasão da polícia, como pelo cara que veio assaltar. Porque o cara, quando ele vai roubar, ele não vai roubar, você tá ligado lá, os caras da elite. E a elite, eu não estou falando aqueles caras ali do Morumbizinho ali, não, certo? A elite não é essa, não. A elite, ela está acima deles. Esses daí do Morumbi são roubados, nós aqui também somos roubados. Então, se nós não prestarmos atenção, o que acontece com o egresso do sistema prisional, que fique bem claro que o egresso do sistema prisional é o ex-prisioneiro, certo? O ex-presidiário, é esse daí que é o egresso do sistema prisional. O que acontece com os filhos, com a família desses caras? Certo? A violência vai para nós. Porque quando a gente pensa assim, o cara foi roubar, é problema dele, a gente tem que pensar bem, sabe por quê? De repente ele foi roubar a casa da minha mãe, aí não é problema dele, é meu também. De repente ele foi roubar a casa do meu primo, aí não é problema dele, é meu também. Então, quando a água, quando o chute for na minha porta, o problema vai ser meu. Então, se eu intervir antes, que nem eu, por exemplo, tenho o meu projeto social, certo? Trabalho com a molecada, né? Hoje em dia, nós estamos trazendo o que dá para se fazer pelas pessoas em alto índice de vulnerabilidade, que é aqueles moradores de rua. Por isso que até o trabalho do pastor aí, mano, acho da hora. Pegaram aqueles pessoas das ocupações, não invasão, não, ocupações, certo? Que as pessoas, invadiu, não, ocupou. Não tem onde morar, nós vai ocupar os terrenos. Ocupou, exatamente. Invadiu, não, ocupou, exatamente. Porque, segundo o artigo 6º da nossa Constituição, um terreno ele tem que ter uma finalidade social. Se não tiver, já era, pode ser ocupado e a finalidade vai ser aquela. Ninguém vai invadir a sua casa, onde você mora lá. Isso aí é conversa fiada que a elite utiliza para proteger os guerreiros, né? Os caras que têm os grandes detentores de terra, você tá ligado? E jogar a sociedade contra essas pessoas que fazem a ocupação. Então, nós temos que pensar bem, você tá ligado? Porque essa violência, ela vem para nós. E o nosso trabalho social, por exemplo, ele vem
um pouco aqui, um pouco ali. O nosso trabalho social não é grande, é pequeno, nós fazemos na nossa medida. Eu não peço para que as pessoas venham ajudar nós, eu quero que as pessoas olhem para o lado e vejam quem precisa e ajuda aquela pessoa ali. Porque se cada um fizer um pouquinho, daqui a pouco nós temos um pocão. Eu sei que aqui tem muitas pessoas que precisam também. Você tá, elas vêm aqui atrás desse alento, atrás dessa força, não só espiritual, como também, né, mano, às vezes de alimentação. Eu sei disso. Então fica difícil até da pessoa ajudar, você tá ligado? Porque ela também precisa. Legal, mas se já tiver com a mente aberta, você tá ligado? De repente, pô, não posso ajudar, mas vou ali pedir ali para Jesus Cristo abençoar ela e ajudar ela, você já tá fazendo uma. E Jesus está vendo. Olha que legal. É assim que funciona. A gente tem que ser empatia, a gente tem que ser solidário com as pessoas, porque diminuindo essa violência, a violência vai diminuir automaticamente para mim também, para os meus filhos, certo? Por isso que a minha bandeira que eu carrego é essa. Eu não tenho vergonha de falar que eu sou agora eu falo egresso do sistema prisional, mas pastor, por causa de um professor amigo meu de direito penal que falou, porque ex-presidiário é um modo pejorativo. Mas quando eu quero chamar atenção, porque muitas vezes você fala, o egresso, o cara pensa até que você trabalhou lá no sistema prisional. Então você fala, não, eu sou um ex-presidiário mesmo, fiquei preso. Aí o cara já entende logo o bate-papo. Porque eu não estou aqui para fazer vitimismo, para ser vítima de nada, eu não sou vítima de ninguém, certo? Eu estou fazendo minha corrida. Quando as pessoas falam de mim, falam assim, porra, mano, você é um tapa na cara da sociedade, eu fico triste. Eu não queria ser um tapa na cara da sociedade, eu queria ser mais um entre milhares. Certo? Entre milhares que saem de dentro dos presídios, eu queria ser mais um. O nego fala, quem é? O Nenê? O Maurício, ele é mais um aí que parou com o crime, aí, mas fulano também, ciclano também, beltrano também. E aí, pior que nós não vemos isso. Nós não vemos isso aí que... Então, o nosso sistema penitenciário, ele está falido. Ele faliu, ele não tá tendo o funcionamento do que ele deveria de ter, de trazer aquelas pessoas de volta para o seio de suas famílias, para o seio da sociedade. Verdade. Então, se está errado, isso aí nós temos que mudar. Perfeito, perfeita colocação. Você falou uma palavra muito interessante, é o seio de vossas famílias. Realmente, é um sistema podre, eu mesmo, né? Eu posso falar que eu sou um regresso. Querendo ou não, Deus me colocou lá dentro. Por isso que eu já estou convidando você para o meu programa agora, que agora você está aprisionado. Então, eu nunca pensei que ia ser. Não é verdade, Maurício. Eu juntamente com o Vanderlei, com o Claudinho, eu sempre falava, porque eu também penso igual a eles, né? Eu vim também da periferia, desde 92 também. Pra você ver, você foi preso em 90. Em 92 eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe já participava do crime, né? Na época também era bem antes do partido. Minha mãe já tinha envolvimento também, na época do Carandiru. Eu passei muito sofrimento também. E eu nunca imaginei que eu ia passar para o sistema, embora seja que eu sempre defendi o preso, né? Porque eu sempre fiz trabalhos no presídio, eu sempre vinha de fora para dentro, fiz 4 anos presídios. E eu fiquei morando lá, eu não morei no sistema ainda, fiquei somente no CDT, mas eu creio que o sistema ainda deve ser muito mais tenebroso, e não é como antigamente, no caso, o seu era muito mais tenebroso, muito mais trevas, porque agora, igual você falou, a regulamentação de um comando, um crime mais organizado. Agora, o que eu tenho para falar aqui, deixar exaltando o que você falou, é realmente o berço. Nós vimos que realmente, se levasse nós para o berço significa o seio e berço significa um novo nascimento. Então, quando a criança, quando ela está pequena, ela vai de onde? Dentro de um berço. E ela vai para onde? Para o seio. Ou seja, se regressasse e voltasse a ser um novo homem, ou seja, Jesus falava assim, era necessário que o homem nascer de novo. Aí Nicodemos perguntou para Jesus, mas como um homem sendo velho pode entrar novamente na vagina de sua mãe? Aí Jesus disse, olha, aquele que é da carne faz as coisas da carne, mas que no espírito é como esse vento, não sabe para onde vem e não sabe para onde vai. Nós temos visto que o novo nascimento que Jesus aplicava é um novo nascimento que a sociedade deve também oferecer ao preso. Você pode perceber uma coisa, são 2 mundos, o mundo ético-social e o mundo ético-espiritual. Jesus falava do espírito, mas vivemos agora também em uma vida social, e realmente é o que eles não querem. Se por que você é vamos colocar um negócio falando, não queria dar um tapa na sociedade, mas você deu. Mas você não deu um tapa na cidade com a Highlander na mão, mas sim pela uma nova conduta de vida. Hoje, para quem vocês estão em casa não sabe, né, você vê que o Maurício Nenê, ele traz para nós, o que eu disse no começo, uma esperança de acreditar que o preso pode mudar, que aquele cara que passou, assaltou, aquele cara que fez coisas
que não convém, ele não foi levado a si mesmo, não. Houve duas coisas que eu vou falar e uma parte que eu vou fazer, aquela tese que eu defendo, Maurício. A primeira tese que eu defendo, né, que realmente, primeiro, não veio o demônio, o diabo não usou a pessoa ali, vai, não. Primeiro foi o quê? A mente. A mente é um campo. E o que veio para nossa mente? Olha, nós temos manipulado pela Globo, por exemplo, vamos ver a madame de carro de luxo, a criancinha vai ver a mãe ali, junto na malhação, aquela coisa toda, carrinho, roupa bonita, a criança vai sentir vontade de querer ter. Automaticamente não tem. Então o sistema ele vai falar, não vai, o que você não tem, vai atrás, faz seu corre. E isso realmente a criança vem nascendo, vem entendendo essas manipulações demoníacas do sistema, aonde, querendo ou não, o inimigo de nossas almas, que ama sangue, que ama derrota, que ama prisão, que realmente é o que é, que o diabo dá risada e aplaude por sangue derramado, né? Jesus não, mas o diabo sim, nós vemos também um refém. Então, não começa pelo diabo, começa por uma sociedade maligna. A nossa sociedade é endemoniada, a nossa sociedade é endemoniada. Então, ela oprime a criança, ela seduz a criança com o lecheval da hora, ou seja, daquele pisca-pisca que o boy tem e você não tem. Aquela bicicleta que muitos de nós da favela periferia, que nós andávamos só com aro, sem pneu, você lembra da época? Sem pneu, a gente andava só com aro. O boy não, o boy está com a BMX, com os pneus encravados. Então, quer dizer, por que essa má distribuição de renda e esse aperto, né, que temos uma sociedade tão medíocre, tão abandonada, que manipula como marionete do sistema hoje nós somos? Então, é isso que o Maurício está falando. É trazer novamente para o seio. Né? Mas como vai nascer de novo, sendo que não temos oportunidade nenhuma? Somos ex-presidiários, somos detentos marcados, não temos, mas como o seu programa hoje, né, traz dentro das enquetes, hoje o programa dele, depois vocês vão marcar aí novamente o canal do nosso irmão Maurício e também do nosso canal do irmão do Claudinho, do Vanderlei, todo dia de detenção, eles vêm trabalhando em cima disso. E por que eu vim participar? Porque eu achei interessante, porque eu posso fazer a minha parte espiritual e eles fazer a racional, porque eles padeceram também. Então, existem dois elementos. Jesus falava, nosso corpo, alma e espírito. Então, a alma e o espírito discernem espiritualmente, mas o corpo se deve da mente humana, e é o que nós somos atacados pelo sistema falido, mentiroso, hipócrita, que quem sofre é somente aquela criança que está abandonada, muitas vezes. E eu vou deixar aqui para deixar uns parênteses para fechar aqui, para terminar logo o meu diálogo. Eu acho, Maurício, não sei se você possa afirmar também juntamente comigo, mas vamos lá, vamos colocar assim, a falta de educação, tudo bem, é um do sistema corrupto, porque nossa educação é a pior que existe. Você pega uma menina de 12 anos, a menina de 12 anos, o que tem na favela para ela atrativo? Baile funk. Tem uma 12 anos, tá com o shortinho curto dela lá, descendo até embaixo, não sei o que tem, vai que lá, vai que vá. Então, o que acontece? Automaticamente, essa menina tem um filho. Com 12 anos, ela tem um filho. Daqui, quando ela tiver 19 anos, o filho dela está com 7 anos de idade. 7 anos de idade, ela não vai parar de ir para o baile, ela não vai parar de ter a educação familiar, né, porque o sistema não deixou com que essa família crescesse, porque o pai é o nordestino que chegou em São Paulo e apanhou aqui nas portas de emprego. Então, automaticamente, é uma família meio desequilibrada, tanto físico, espiritual e também financeiro. Essa menina vai ter um filho de 7 anos de idade, com 19, e se 19 não tiver muito mais outros filhos. E essas crianças, elas não vão ter uma colmeia, elas não vão ter uma colmeia de interação, elas vão ter segurança na sua estrutura, ela vai nascer, às vezes o moleque que fez o filho na menina, o Cacari lá, eu vou pegar as novinhas no baile, aquele que põe a arminha para cima, sem responsabilidade nenhuma, deixou mais uma vítima do sistema. Então, muitas vezes, começa a cria ali. A cria começa aos 12, aos 13. Daqui 3 gerações, estamos novamente com cria de crianças sem estrutura, sem pai, sem mãe. E ainda sendo oprimida pelo sistema. Por quê? Por falta de educação e a ética. Então, tem realmente vários parâmetros. Mas o principal e a coroa de tudo isso, de tudo isso, é esse sistema covarde, corrupto, tá certo? Maligno, que oprime realmente a favela e a periferia. Então, corretas palavras, pastor. É por isso que eu falo que as pessoas, elas têm que se conscientizar melhor. Elas, antes de falar bandido bom é bandido morto,
ou foi roubou, tem que ir para a prisão. A gente tem que ver toda uma questão social que tem em cima disso. Eu não estou aqui defendendo, falando que ninguém cometeu crime, que o cara comete crime, ele tem que ficar na rua e já era. Eu estou dizendo aqui que nós, a nossa sociedade, uma elite, ela potencializa, você tá ligado, esses crimes, você tá ligado, para que esses crimes aconteçam mesmo, para que tudo que eles façam sejam respaldados por essas palavras da sociedade, certo? Porque quando a sociedade fala bandido bom é bandido morto, os caras falam, opa, estamos conseguindo o que nós quer, potencializar o crime, você tá ligado, que eles mesmos estão criando em cima de todo o capitalismo que você acabou de falar, certo? E esse potencializa, dá respaldo para a polícia pegar e matar do mesmo jeito que fez lá no Rio de Janeiro, você tá ligado? Sem saber por quê, só tem passagem, tem que ser assassinado e já era, certo? E a sociedade simplesmente achar que deve ser desse jeito mesmo, até quando chega um filho dele, você tá ligado? Então, mas foi um tiroteio, a bala pegou sem querer, mas morreu seu filho, morreu um parente seu, ou você seja vítima dessa violência, né? E isso que nós temos que fazer uma intervenção antes. A intervenção não precisa de, muitas vezes, a intervenção ela pode ser a partir do momento que a gente entenda o que está acontecendo realmente, certo? Critique, queira saber de verdade, não que aceite tudo que as pessoas falem e vire massa de manobra, certo? Aí que está, essa massa de manobra é ela que respalda tudo isso que nós acabamos de falar, toda essa violência que uma hora ela pode bater nas nossas portas, na nossa porta da nossa casa. Então, quer dizer, é coisa que nós não queremos. Se nós não queremos, a gente tem que arrumar um método de intervir. Eu, no meu canal lá, canal Prisioneiro 84901, ou marca aí, pessoal, marca aí. Ou tanto no meu programa, o programa Ressocializando, que vai todas as quintas-feiras ao ar pela Rádio Resistência SP, tanto pelo YouTube, pelo Instagram, como pelo Facebook. Esses dois programas, eles são direcionados. Então, o programa cujo pastor já marcou, né, pastor? Dia, não nesse fim de semana, no próximo você já está envolvido. Vou estar lá, hein, pessoal? Vou estar lá, hein? Vou querer Escreve ver lá que eu vou todo falar. mundo, hein? Nós vamos mandar like para todo mundo, porque vai ser um programa. Aí quem faz as perguntas sou eu. Tô lascado. Isso vai ser bom para responder, hein? É sempre um bate-papo, pastor. Eu gosto, vocês podem acompanhar lá, que nós temos vários programas na plataforma lá, então. É um programa que é o seguinte, mano, não tem igual. Não adianta que não tem igual, porque a mídia golpista, para ela não é lucro. Isso. Para ela o lucro é potencializar. É chegar o cara lá, não, você foi preso, pá, por causa disso, tinha que ir para cadeia mesmo e tal, que matou. O cara nem matou, quase tentou, quase morreu, mas eles potencializam tudo. Nós não, nós queremos saber, você tá ligado? As causas, o porquê, a família, aonde que veio. Nós não estamos ali para falar que ninguém é inocente. O cara pode falar que é inocente, eu não vou falar nada, nem que é, nem que não é. Eu não estou lá para culpar ninguém, não estou lá para julgar ninguém. Eu estou lá simplesmente para as pessoas verem que muitas vezes motivos diferentes, situações diferentes, mas elas convergem em duas coisas, você tá ligado? Uma que ela, você tá ligado, foi afunilada para acontecer aquilo, e a outra que ela foi parar dentro da cadeia. A maior, todo mundo foi parar dentro da cadeia, e outra, os familiares, a humilhação, você tá ligado, que os familiares passam, você tá ligado, tendo um seu ente dentro do sistema prisional. É tão cabuloso porque a família é o núcleo, é o fator principal da ressocialização. E a gente tem que pensar que é um castelo, certo? Porque se a pessoa se ressocializa, ela não vai cometer crime. Ela não cometendo crime, diminui a violência. Porque exato. Ver que quem sai do presídio Isso. são as pessoas que já sabem como fazer ou como deixar de fazer. Certo? As pessoas que são agregadas pelo crime organizado. E eu falo sobre o crime organizado o seguinte, o crime organizado ele nasceu por falta do Estado. Aonde o Estado falta, as pessoas se unem. É a mesma coisa, dentro de uma favela, o Estado faltou, as pessoas se unem em torno de quê? Em torno da melhoria da quebrada, projeto social. Então montam uma ONG, montam uma associação, não é assim? Dentro do presídio, é uma sociedade fora parte. O Estado faltou, as pessoas se unem em torno do exato. quê? Em torno do crime, mano. Exatamente. É aí que está. Sim, a falta do sim. Estado induz isso. Então, se as pessoas intervêm, você tá ligado? Com ideias, você tá ligado? Com solidariedade, você tá ligado? Com apoio, você tá ligado? Com certeza, essa violência ela vai diminuir.
certo? Ela diminui, sim. Isso é Maurício, fato, isso é números. Pode falar. verdade. Ó, nós estamos, você foi convidado, você vê, estamos 825 pessoas ao vivo, já é muita gente na live, e temos, realmente, você vê que o meu público, eu costumo dizer assim, é um tema muito interessante, porque você vê um pastor abordando um tema quase 100% social, e como ainda conseguimos, eu e você, ter o mesmo posicionamento, sem deferir caminhos, sem deferir cada um no seu tempo, cada um no seu canto, cada um no seu espaço. Então, somente Deus, com a sabedoria humana que Ele dá, podemos ter duas colocações em um sentido só, né? Porque somos pessoas de diferença, de localidade diferente e pontos de vista em questão religiosa. Embora seja, como que dá certo isso? Dá certo isso porque saímos do tempo da ignorância e do tempo do quadradismo. Eu acho que o povo, né, o povo crente, principalmente, a gente fala um povo, eles conseguem, precisa, para eles ganhar almas, para eles entender por que eu ganho muita alma, Maurício, por que o meu trabalho é tão respeitado nas periferias, a nossa clínica de recuperação, porque eu vejo da sua forma. Eu não é porque eu sou um servo de Deus, eu sou um pastor, que eu tenho que chegar a condenar todo mundo. Nós temos um sistema, somos refém disso. Um sistema que, infelizmente, Jesus disse assim, olha, o príncipe do mundo já está condenado. Então, os pastores não vão abordar um tema como esse. Pastor, hoje, infelizmente, eu não estou atacando, não é generalizando, Maurício. É claro que tem muito homem sério. Mas se toda a igreja parasse de fazer um fofoca do outro na internet, você viu aí, eu fui preso, foi notícia para tudo quanto é lado, né? Falar que eu fui matar minha esposa. Ah, E então, veio, isso. sabe É de bom, quem, é bom, é Maurício? bom, é bom. É até as perguntas que eu vou fazer lá, mas aqui você sabe que a gente tem o canal, então o pessoal, eles chegam em mim. Não, você vai lá, pergunta para o pastor, como, ô pastor, o senhor está rico? Ô pastor, o senhor Ah, tem bens? Você tá ligado? Ô pastor, o senhor foi matar mesmo? Ô pastor, o senhor estava armado? Quer dizer, são situações que hoje, né, eu deixo até para o meu povo aí que está aí também, aí dos prisioneiros 84-901, que essas perguntas aqui hoje é relevante porque eu estou sendo convidado, então eu estou na casa do eu vou pastor. deixar, então, não vou aprofundar muito, vou aprofundar, não vou deixar para você no seu canal para a gente saber E sobre isso. Eu aí, quero que você pergunte não, essas não, coisas no para canal mim. não, no programa. Você está ligado no programa E como Ancestralizando? que faz para acessar Sim. o programa? Não, nós vamos mandar. Tem o Facebook e tem pelo. Eu vi que a maioria das pessoas YouTube. aqui vem pelo YouTube, tem pelo YouTube também. Põe pelo Aí na YouTube, hora. então. Põe Isso. pelo Nós YouTube. manda. Nós manda aí pro seu Tá bom? canal, aí o pessoal vai prestigiar-nos a essa daí, que vai ser legal, mas é suave, mas é bom. E eu quero que Não, o vai ser muito pessoal lá legal. do meu canal também vai lá para tirar as dúvidas, porque é assim, eu sou um cara que nem muitas vezes eles me perguntam, oi, o pastor Júlio, oi, fulano, isso. Mano, eu não conhecia o pastor, eu não conhecia, então eu não podia falar bem nem mal dele. Mesmo porque eu tô vendo, você tá ligado, infelizmente, em cima até do que ele mesmo falou sobre muitos falsos profetas, que nós chamamos de falsos profetas. Falso profeta, você tá ligado? Nossa, eu já vi vários entrar na madeira. Eu vi vários entrar no cacete, sem massagem. Então, por conta de vários profetas, vários falsos profetas, eu, por exemplo, eu não falava nem bem e nem mal, mesmo muitas vezes, você tá ligado? Vendo o trabalho do pastor, né? Mas a gente está vendo, pô, mas a internet é foda. Então, a gente tem que ter um conhecimento para poder falar, certo? Para mim poder chegar lá e falar a verdade. Então, eu não falei mal, porque eu também não sabia, certo? E mesmo que é o seguinte, certo, mano? O que muitas coisas que eu escutei são coisas que é o seguinte, meu, é igual ele falou, a gente somos seres humanos, a gente somos pessoas, mano. Pessoas são falhas, mano. Pessoas, elas são falhas. Pessoas, muitas vezes, outras pessoas, elas armam para que aquilo aconteça. Muitas vezes você tá ligado? Enfraquece e cai naquela tentação e faz, você tá ligado? Cai de joelhos de novo. Não cai de cara, mas cai de joelho. Sim, Você tá sim. ligado? É Então, muitas vezes verdade. acontece isso. Não significa que na história, no social e na vida real, não significa que o cara, por exemplo, ele fez 99 e não fez um, não vale nada. Não, é o contrário. Fez 99, não fez uma, legal. Vamos correr atrás dessa uma para completar 100, cara. Você É tá ligado? verdade, Caiu no Maurício. chão, mano. Levanta, caralho. Outros caras Levanta de como. novo, boa, Porque se eu boa. chegar e Deixa, falar, ó, se eu eu vou falar falar em aqui, cima. pastor, se eu falar aqui, pastor, que eu sou um cara perfeito, que eu sou um cara, você tá ligado? O que acontece? Os meus companheiros que estão comigo,
Será que começaram o caminho e caíram de joelho e levantaram, eles vão se achar menos do que eu. E eles não são menos do que eu. Eles são igual eu. Caiu e levantou, vão para a luta de novo. Ah, você não cai? Eu não caio, mas eu posso cair. E quando eu cair, eu quero que você esteja do meu lado ali, como exemplo, um cara que me ajuda a levantar de novo, porque eu sou falho, verdade. cara. E essa é a pegada. A gente trazendo o outro. Agora, quando eu falo, não, você caiu aí, eu não. Então, quer dizer, eu sou quem eu sou. Quem eu sou? Eu não sou ninguém, mano. Maurício, Igual todo mundo. A pergunta é uma só. Você viu como o meu público é gente boa? Tá vendo como te recebeu tão bem? Tá vendo como o meu público... Porque eu sempre ensino uma coisa para eles em cima dessa ética. Irmãos, para tirar o cisco do olho do irmão, temos que tirar a trave que está nos nossos olhos. Então, nós devemos ser misericordiosos, né? Não levar esse espírito que hoje a gente vê, eu sou crente. Não, a gente tem que fazer com que entender que o Espírito Santo é que convence o homem, não foi nós que foi destinado a esse trabalho. A nossa postura, o nosso comportamento, nós ganhamos mais almas na postura do que na fala. Porque na fala, igual você disse, muitos falsos profetas falam bonito, mas pelo seu comportamento é imoral. Sim, igual você falou uma coisa, uma questão interessante sobre queda, né? Quem nunca caiu, já caiu também. Mas quando nós caímos, nós levantamos. Por que levantamos? Porque não aceitamos essa queda. Mas os que caem e se prostram são aqueles que nunca conheceu o poderoso Deus que pode o levantar. É diferente. Então, exatamente, não confia nesse Deus que eles mesmo afirmavam em existir. Por isso que não voltam mais. Porque muitas vezes é muito fácil chegar aqui e falar assim, você caiu, levanta agora. É fácil eu falar para você levantar. O difícil é quando eu cair e tentar escutar o eco da minha voz. Volte, levanta. Porque falar para as pessoas fazerem, colocar cargo em cima das pessoas, todo mundo faz, até fariseu fazia. O difícil é você saber o que está falando e ter uma experiência de uma queda. É muito fácil falar, caiu, mas a queda traz tristeza, traz choro, traz angústia, traz sofrimento. Então não é um tempo muito bom e nem tão pouco para a terceira ficar sorrindo daquele que caiu, pisando na cabeça daquele que está deitado. Então você tem uma ética muito interessante nessa questão, por quê? Porque a queda machuca, mas vamos ver se realmente se ele levantou, ele tem que ser aplaudido 3 vezes mais. Por quê? Porque foi guerreiro, caiu, não se prostou, levantou de novo e está aí hoje firme para a glória de Deus. Então, é isso que a gente quer dizer. Quando um homem cai e levanta, para mim, tem muito mais valor de quem nunca caiu. Por quê? Porque eu vi que ele passou pelo deserto e venceu o deserto, aleluia. Né? Então, você falou uma tese interessante também, que eu sinto também no mesmo ponto, estratégia de pensamento. Agora, vamos lá. Maurício venceu as grades. Maurício venceu. Olha como Deus tem uma obra na vida desse homem. Mais de 100 pessoas mortas, muito mais, como ele diz no começo do vídeo. Venceu no meio de pessoas, todos os mortos ali, caído, sangue para todo quanto é lado. Este homem estava no meio dos corpos. Hoje está vivo. Agora, quem deu vida a ele? A esperteza dele não, foi o próprio Deus. Deus o amou. Deus achou graça nele. Agora, porque ele está de um boné, porque ele está com a camisa, porque ele estava fazendo, eu vou julgar, sem que Deus tem uma obra, foi Deus que testificou ele? Jamais. Então, hoje, vocês veem, meus irmãos que estão em casa, como nós devemos entender e ver o posicionamento das coisas, porque tudo pertence ao Senhor. E Deus sabe o tempo e as estações. E hoje, olha só, pela fé que ele teve em Deus e a fé nele mesmo, hoje está aí, cuidando de criança na periferia, um lutador de boxe profissional, né? Tem vários cursos, gestão ambiental, como ele apresentou aí. E aí, olha só hoje, a sociedade poderia hoje colocar... Era quantas emissoras não poderia chegar para ele filmar ele? Mas não. Mas se ele cometer outro assalto, ele vai passar no Cidade Alerta. Entende? Na hora. Mas o negro vencendo no boxe, na favela, o crime, ele não vai ter nenhum êxito. Por quê? Porque isso é choro para a sociedade. É menos 100 mil, né, por mês, por ano, que eles falam que gastam com detento, numa marmitex tão podre, suja, mas depois de deixar pro canal dele, que essa parte do sistema eu quero lá no canal dele, né, no canal do programa, né, que é falar do sistema, que tem muita coisa no sistema que eu passei por lá, hein? Então, Maurício, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Eu queria que todos vocês que estão em casa, vocês que acompanham o canal dele, vão falar de novo. Prisioneiro 84901.
84901, vocês viram no YouTube, vocês vão lá, vê o trabalho, vou estar indo lá, vou estar lá também. E então, olha pra você ver, olha, você está vendo os comentários, está tendo acesso aos comentários? As pessoas Sim, tô. comentando? Quem Sim. gostou da live, quem está amando a live, escreve aí, nossa, pastor, está muito edificante, estou entendendo agora por que o diabo ele opera no sistema, por que o diabo opera na comunidade, por que o diabo opera, aí tá aqui, ó, missioneiro, por que o diabo ele opera, né, no sistema. Olha lá quantas pessoas estão gostando, ó, que Israel, eu também amando a live, estou gostando muito, Ó, pastor Júlio, deixa, eu gostei muito, deixa, estou gostando muito. deixa eu falar para o público. O negócio é o seguinte: o que vocês vão encontrar no 84901? Lá vocês vão encontrar somente histórias ou relatos que eu passei. Tudo que vocês vão ver lá são coisas que eu passei. Ninguém me contou, eu não li livro, não foi o companheiro que passou. Tem alguns relatos lá que o companheiro passou, mas ele está contando lá. Eu não conto nada de ninguém, eu conto o que eu vi com meus olhos. E qual é o meu objetivo? O meu objetivo é mostrar para essa molecada aí que está empolgada que o sistema não é brincadeira, não. Não vai para grupo que você, de repente, você entra até num facão desse daqui, ó. Olha lá o facão tamanho. Você entra até num facão pensando que tá bom. Então, não é que é pesado, mas são realidades, coisas que acontecem lá dentro. Isso é o laço do inimigo. O laço do passarinheiro está lá dentro. Então, porra, mano, eu tenho tanto orgulho daquele canal, porque eu tenho, você tá ligado, algumas pessoas que elas chegam em mim, já de o cara chegar para mim, o pastor, e falar assim: porra, cara, eu tava no crime ali, eu assisti uns 2, 3 vídeos seu, eu parei. Você é louco. Porra, é isso o meu objetivo. Outro pai me ligar no meu privado, não sei onde ele achou meu telefone. Negão, o negócio é o seguinte, eu nem entendi o que você falava, não gostava de você. Um dia eu tô assistindo um vídeo seu junto com meu filho, aí ele até pagou de 50 polegadas, 4K, então você vê que às vezes é um cara que tem um poder. Ele falou: eu tava com meu filho começou a chorar, me abraçou e falou que nunca mais ia fazer nada de errado. Sou seu fã. Puta, meu, alcancei meu objetivo, já que era. Legal, né? É isso que eu quero. Eu não quero like, eu não quero saber de nada, não quero saber de fofoca. Esse é o objetivo, mostrar para as pessoas que existe um sistema penal, para o jovem saber o que ele vai passar antes. Não vou falar, não faça não. Eu só falo, bom, eu fiz e me ferrei. Será que você vai dar sorte? É verdade. Nenê, Sabe? eu estou aqui, vamos agora para dar um encerramento. Queria agradecer a Deus pela sua vida. Obrigado pela participação. E, infelizmente, eu queria ter ficado muito mais com você aqui, mas o tempo já passou. E eu vou deixar uma coisa aqui vocês interessante. Eu estou aqui com o testemunho dele cantado pelo Léo, né? Léo Campo Minado, que fez o clipe do Nenê. Vocês não podem... Vocês vão ver agora o clipe, né? Com o Maurício Nenê, a história um pouquinho, vocês vão ver lá. É um rap contado pela sua história. Tem a participação do Claudinho, Vanderlei, Claudinho. Homenagem dessa rapaziada aí. Um dia tem que descer aí na Zona Sul, tem que subir aí para conhecer os irmãos de perto. Então, Maurício, parabéns pela superação. Vocês que estão aí no crime, vocês que estão nas drogas, esse mundo é uma rua escura, tá certo? Não dá. Talvez você não tenha, mas tem oportunidade de passar pelo crime, sentar numa live e contar a sua experiência. Quem sabe você amanhã, né, vai estar amanhã óbito, ou seja, vai estar como um morto, somente lembrança terá da sua vida terrena. Então, sabe que tem um hino que diz assim: meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Então, eu queria você, pelo proceder, pela estratégia que Deus deu a ele, hoje o Maurício é vitorioso, né? É um representante da vida em meio à morte. Então, Maurício, muito obrigado. Vou deixar aqui, vamos terminar com a história dele. Interessante, é uma história que trouxe aí esse rap. Eu achei muito interessante esse rap, muito bem produzido, por sinal. E deixar aí, né, para o Léo Campo Minado, um abraço a todos vocês, para a Elaine, para os meninos que estão aí, o Vanderlei, o Claudinho, tanto de intenção também, outro canal maravilhoso. Eu tenho um orgulho assim. Soberano também aí, para a Ellen estava falando aí que eu sou um exemplo, mas essa mina aí, ela tem uma história, já entrevistei ela. Mesmo? Nós vamos participar, eu quero ver a história dela também. Depois a gente vai... Sim. E lembrando, irmãos, o salário do pecado é a morte, mas o dom grande de Deus é a vida eterna. Maurício, um abraço. Outro.
Resistência sempre, hein? Abração para todos, boa noite, hein? Boa noite, Maurício, que Deus te abençoe, te guarde e te dê toda a força do mundo, porque você merece ser um vencedor. Parabéns, a sua história é maravilhosa. Um grande abraço, beijo a todos. Olha só a história do Maurício. A paz, igreja, Deus abençoe, Maurício. Amém. Lágrimas de sangue, unge o culpado inocente bastardo, cambaleando impetuoso por entre a destruição, modificado pelo fogo, pela fumaça, pelo aço, modificado pelas vidas que ele roubou, com galhos como dedos, pedras como olhos, criatura cega, olhando através do aguaceiro, que derrete a cada gota de chuva que o atinge, derrete ao som dos gritos aflitos. Vai sofrendo guerrilheiro, por entre grades, muralhas, solidão. Maurício Monteiro, Eduardo Souza, Leonardo Mosquito, Tô indo embora, mestrão. Vou tirar a... Vai pensando Meu nome é Maurício Monteiro, conhecido como Nenê, egresso do sistema prisional, sobrevivente do massacre da Casa de Detenção de São Paulo, do Pavilhão 9. Fiquei preso durante 16 anos. Eu estou indo embora, norteia família, norteia minha história. Eu estou indo embora, norteia família, norteia minha história. Brasileiro Maurício Monteiro, vulgo Nenê negão do erra, meio acerto, muito tempo lento na prisão. Fugas, unidade grátis, maldade correntes, né? Voltar à sociedade é voltar com o melhor dos presentes. Prisão novamente, vida criminosa, pecaminosa, caval mais fundo dos poços, alguém se erguer com rosa. Rotina, agonia, confusões, família sofria, Pavilhão 9, massacre dos foi o zap, pau dos bom dia, preconceito, pouco aceito, fuga, não fugia, lado de fora o detento, sofrimento, sangria, através do aguaceiro, guerrilheiro, via, socorro de vira e tímpanos, ninguém ouvia, modificado pelo fogo, modificado pelo aço, foi 16 pago, Deus no cadeado, pensar ser impossível, impossível mudança, alguém te ama demais, anda pra trás, venceu balança, não vou sair nunca mais, incapaz, cansado, um belo dia ensolarado, eu Maurício fui chamado. Maurício Monteiro, cê vai embora. Demorou, abre o cadeado. Vai pegar suas coisas. Tá tudo aqui guardado. Muito tempo perdido, eu vou triplo lapidado. Eu tenho um norte que não vai ser desapontado. Reconstrução, ex-ladrão, me sinto forte. A história de superação vai começar no box. Eu estou indo embora, norteia família, norteia minha história. Eu estou indo embora, norteia família, norteia minha história. Eu estou indo embora, norteia família, norteia minha história.
Eu estou indo embora. Norteia, norteia, família, norteia a minha história. Mais uma vez a liberdade sonhada pra desta vez. Embora, embora, embora. Tá tudo bem, agora novas histórias. Histórias marcadas lá fora. Mãos pra matar por essa ossada. Não é quem tá lá fora, que lá fora não tem nada. Vivendo a escravidão, revolução, essa ela gelada. Casa de detenção, os mais mal, nunca entrava. Vou viver pra aquelas mãos que trouxe o pão, amor sobrava. Explodidor de carro forte, corte, agência bancária. Não foi morte no resort, foi morte planejada. A rota entrou, sobrevivi, não foi um acaso. Salmos 91, baixou a arma do soldado. Extensa ficha criminosa, jovem forjado morreu. Foram mais que 111 porque Deus me escolheu. Quem para é diferente de quem é parado certo. Piqueira, chão de gesso, vem no peito do correto. Ferro velho que ali salvou. Show vaidade, noites de leitor. Dias de coragem, coleta seletiva. Gestão ambiental, diploma na parede. Deixa os meses com mais sal. Nunca foi açúcar, hoje a luta tem sentido. Pai depois dos 40, paixão. Box construindo, instituto resgata cidadão. Tem missão, bem-vindo. Tantos dias de detenção, ex-ladrão sorrindo. Aqui Vanderlei na voz.